Bem-vindos ao Momento de Informar. Hoje o nosso foco é a saúde e temos então como convidada a nutricionista Joana Butelli. E o tema é dieta alimentar, uma alimentação saudável, como emagrecer, uma dieta que cuida da nossa saúde, da reeducação alimentar e também quais são os alimentos que devemos manter na nossa dieta, quais são os vilões que devemos riscar da nossa dieta e algumas doenças também que nós adquirimos em função da má alimentação. Boa noite, doutora Joana Butelli. Boa noite, obrigada pelo convite, obrigada Clarice, Bom essa oportunidade agora de esclarecer um pouco. Começa agora também uma época de um bombardeio em meios virtuais, do papo de comadre, do que fazer, o que se come, o que se não come, o que faz, o que é saudável, o que não é, o verão chegando, os desesperos acontecendo. Vamos então, usar um biquíni menor que a gente consegue. Então vamos lá, um bate-papo legal. Doutora, nós temos que informar o nosso telespectador a questão de uma alimentação saudável, porque é muito difícil ter uma alimentação saudável e deixar nossas pizzas, o pão caseiro, as nossas massas, a nossa região é muito farta na gastronomia. Como fazer então para comer bem, mas também não exagerar e ter uma alimentação saudável? Como fazer na nossa região? Pois é, aí entra que eu digo que nós devíamos ter aprendido isso quando a gente nasceu. Porque esse hábito saudável, essa alimentação saudável vem de berço, querendo ou não, o costume. Então, se a gente já é de pequenininho, a crescer longe de refrigerantes, que o doce não é um desespero, manter a família saudável, para qualquer lugar que a gente vá, a gente consegue ter esse hábito, que é esse que não vai ser o problema depois na fugidinha do meio social. Então, nós vivemos numa região bem complicada, porque os encontros de amigos, família, é só comida envolvida. Sempre tem um jantar. Exato. Vamos lá comer um negocinho, tem um petisco, então é sempre a comida antes de falar o que vai acontecer. Então, isso também é realmente, é o fator social que a gente também tem que cuidar. Aquela festividade do encontro da terça, da quinta, do sábado, rico nisso, tudo muito rodízios na nossa região, Rodízios de carne, frutos do mar, seja de pizzas, massas. Então, é tudo muito calórico, só que o problema também é acompanhado com o mau hábito nosso, principalmente da serra, que ninguém se exercita, é muito frio. Então é melhor ficar no aconchego do lar, dos amigos comendo, e a gente só vai guardando para o final do ano. Que aí vem o desespero citado anteriormente. Mas eu acho nós temos que mudar essa rotina desde pequenininho. Eu acho que começa por ali. Hoje, quando a gente fala para os pais, dá um arrozinho integral, oferece o pão integral, os pais meio se assustam, mas ele só tem 1 aninho. E aí que formou o arroz integral não tem tanto sabor que nem o outro arroz, na verdade, Exatamente, porque o outro arroz é mais açucarado, a digestão dele. E a gente dele. começa desde pequeno, quando o filho chora, o mel no biquinho, para acalmar, a gente já começa errando por aí, e já começa o paladar do doce. Isso. A língua já começa a modificar para isso. Então, a gente já faz tudo errado. Eu falei o meio social que a gente vive, o lugar que a gente vive, a família que nos ensinou errado, querendo ou não, e mudar isso aqui no adulto, é pior ainda. Então, é melhor mudar lá no 3, 5, 4 anos, do que a gente com 30, 40, 60. Mas é possível. Eu acho que quando as gestantes já deveriam fazer, então, um acompanhamento, não só com o ginecologista, mas também já com o nutricionista. Claro. Já porque já toda a gente já sabe que sabores, isso a criança já vai sentindo lá na placenta. A gente diz, quanto mais variada for a dieta da gestante, melhor para a criança. E eu digo, sempre lembra que quem vai, o que a criança vai ganhar no final não é o pastel, o sonho, o refri. Ela vai pegar a digestão disso, os nutrientes. É gordura, são corantes, são aditivos. Aprende já o gosto, e está formando o hábito já lá da criança, fora as células, completamente malnutridas. Mas vamos informar aos nossos ouvintes quais os alimentos que são os vilões, que nós temos que deixar fora dos nossos olhares e deixar fora da nossa dieta. Vilão, se nós parar para pensar, é a indústria. Nada contra a indústria, a gente precisa dela. Mas tudo que vem desse meio, vamos dizer, que vai ser um conservante que já durou mais de 7 dias na prateleira, a gente já devia abrir um olho. Então, vilão. então é que não pode comer um churrasco, eu não posso comer num aniversário. Pode, desde que a gente saiba moderar com tudo isso e não fazer um exagero disso. Então, tem alguma coisa que realmente faça mal? Corantes, conservantes, que eu volto para produtos industrializados, que vai fazer mal se tu consumir no sábado, na quinta ou lá no domingo. O problema é quando isso virar a rotina. O problema do vilão é quando ele vira a rotina.
Tá, e o leite de caixinha, né? Porque lá tem as promoções, tem lá a validade, mas o leite em caixinha, então... Isso aí parece assim que é um veneno também, né? Ainda mais pegamos, né? Citamos casos que aconteceu atrás, assim, né? Uns com ureia, outros com álcool. Aí eu digo, esse leite realmente faz mal. Né? Mas a gente também sabe hoje um processo de pegando de distribuidoras, de produtos, né? De produção, vamos dizer assim, fidedignas, que a gente sabe que aquela marca só produz o leite, que não tem assim, é a marca que produz leite, mas também faz biscoito e também tem produção de alface. Então, fica difícil, né? Exatamente, que controle de qualidade tem tudo isso. Mas de marcas assim, a gente sabe que vem num processo rigoroso de controle de qualidade, a uma pressão e um calor altíssimo, que mataria o que tivesse de bichos, né, nesse leite ou contaminado, isso na caixinha não entraria tanto. Eu prefiro, muitas vezes, indico até muitas vezes a caixinha, do que às vezes um saquinho que a mãe não ferva. Aí essa criança pode passar mal, né? Então, é aquela coisa que a gente diz, controle, veja de onde vem, a procedência, com hábitos adequados. Seria uma vaquinha no quintal. Esse seria, né? Ferver o leite, claro. 5 da manhã, exato, né? Mas é complicado também, o da vaquinha direto, né? É complicado. Hoje pede para uma criança, ela prefere o da caixinha do que o da vaquinha. É verdade. E depois também falta um pouco de fiscalização, porque nós vamos no mercado, lá a gente sabe que tem um monte de alimentos que inclusive cancerígenos, mas estão dispostos aí, a pessoa compra, não tem o hábito de ler o rótulo, né? Exato. Então também existe não tem um órgão fiscalizador, né, do governo, acho que deve ser um Anvisa, que deveria controlar e retirar do mercado isso. Até fiscalização em si, até muitas vezes tem. Sabe onde eu acho que é o problema? A gente não sabe ver o que come. O que adianta lá, mas tem aditivo, tem conservante, a gente pega aquele rótulo, a gente só sabe olhar as calorias, a gente não entende o que tem lá. Justamente. Né? Então, eu acho que, sei lá, na escola... E é proposital que a gente não entenda também, claro. Né? Porque lá, se tu souber o rótulo tudo que tá lá comendo... com as letrinhas pequenininhas, né? Difícil de ler, de entender o que tá lá, a gente vai adquirindo, porque é gostoso. E é isso mesmo. Aí, quando a gente aqui, quem tem, né, esse privilégio de conseguir vir numa nutricionista, hoje é ruim porque a gente não tem planos de saúde, assim. Então, assim, mas quando a gente consegue botar isso para a população, é uma população que já diz, eu não aceito qualquer coisa. E a gente começa a população a indústria fiscalizar. acha que tu gosta disso? Não, sabe, olhar a validade. Esse aqui tem muita química, não tem fibra, então a gente já sabe que falta de fibra faz mal, né? A gordura desse é muito alta, então vamos trocar pelo outro. Então, quando a gente começa a instruir a pessoa e ela sabe o que está comendo, entender aquele rótulo, porque eu digo, não é só mastigar, é o que foi para dentro de ti. Claro. Né? Ela já começa a ficar mais seletiva. E a indústria não gosta. E a fiscalização, quem banca quem no final, aí então deixa o povo sem saber que vai ser melhor. Fica mais fácil. O povo desinformar. É nós temos esse programa, Momento de Informar. Escutem. Exatamente. Tá. E aqui tem alimentos que a gente tem que ter um certo cuidado para ter maior absorção. Né? O feijão, por exemplo. Com qual alimento que a gente pode se aliar para ter a absorção do ferro, por exemplo? Isso também a gente tem que ver muito essa chamada biodisponibilidade de nutrientes, né? Que a gente também, então vai lá, comam o ferro. Mas também se nessa dieta a gente comer um churrasco e foi tomar um copo de leite rico em cálcio, o ferro danou-se. Né? Na competição lá dentro de quem é absorvido, o cálcio ganharia. Então tem muito isso na dieta que a gente às vezes come e a gente às vezes está mal nutrido também, porque a gente não soube, vamos dizer assim, equilibrar esses nutrientes. Né? Então, assim, por exemplo, no caso, um ferro vindo de um meio vegetal, seja ele o feijão, a lentilha, a ervilha, o milho, né? Que venha de um meio assim rico em ferro, a gente precisa ter vitamina C. Para quê? Porque é um ferro que nem eu brinco no consultório. É um ferro que vem do vegetal e a gente é um animal. E para ser absorvido nessa transição, a gente precisa de um carrinho para puxar o ferro para dentro. Diferente nós, animal, e eu chamo a vaca de animal junto. Nós somos parecidos. Sim. Então, o ferro não precisaria disso. Por isso o feijão com laranja. Um feijão, não é à toa que eu brinco que tem as laranjadas, né? Junto à folha de couve, junto com o feijão. Né? É uma fonte rica em ferro com a laranja para ser consumida para que haja essa absorção. Melhor. Né? As hortaliças, tem aquela questão lá, vamos fazer então as hortaliças ferver tudo, mas nesta fervura se perde aquele componente que nós deveríamos ter ali depois da fervura. Isso realmente ou é mito? Não, tem as chamadas, essas vitaminas que se chamam hidrossolúveis, né? Que então elas são solúveis em meios de água, e tem as outras são lipossolúveis no meio da gordura. A maioria, 80% desses legumes, né? Quando a gente cozinha um chuchu, uma cenoura, uma abóbora, né? Qualquer
qualquer um deles se perde, sim, em grande quantidade na água. Por isso que é indicado usar essa água para alguma coisa depois. Eu fervi lá uma vagem. Guarda essa água, então, para depois a gente colocar num feijão, ou se for fazer uma sopa mais adiante, né? E bota esse nutriente ali dentro. Porque muito se perde, sim. O bom seria utilizá-lo depois. Muitas vezes a gente indica um purê de batata, que, por exemplo, cozinhou a batata na água, e aí essa água a gente põe mesmo para deixar ela mais molezinha, que se usa leite, se usa manteiga. Eu falei, não, use a água da batata que está rica em amido, né? Então, tente sempre usar esse nutriente da água que foi perdido em alguma ocasião, nem que congele. Então vamos chamar nossos comerciais e no próximo bloco, não perco, continuaremos com a nutricionista Joana Butelli para nos informar como ficar mais magros, ter uma dieta saudável, mas no final ser feliz. Nos aguarde. Assim como toda mulher, minha vida tem muitos papéis. E para me sair bem em cada um deles, conforto é fundamental. Em tudo que eu faço, naqueles momentos em que tudo precisa dar certo, no trabalho ou fora dele, eu não abro mão do meu bem-estar. Afinal, o conforto deve estar sempre no papel principal. Comfort Flex. Muitos papéis, o mesmo conforto. Divulgue sua empresa na TV Serra Mar. Ligue agora para o telefone 54 3401 2393. Não se esqueça, a propaganda é a alma do negócio. Voltamos então com o nosso programa das sextas, sábados e domingos, todos sempre às 19 horas, um momento de informar. E hoje o nosso foco é a saúde. Temos como convidada a nutricionista Joana Butelli, que está nos informando a questão de uma dieta saudável, quais os alimentos que devemos evitar, quais nos ajudam a ter essa alimentação realmente saudável e evitar algumas doenças que são oriundas dessa questão da má alimentação. Nós estávamos no outro bloco falando das hortaliças que depois que vão para a fervura se perde um pouco o que realmente elas têm que nos oferecer como uma alimentação saudável. Mas aprendemos também que podemos usar esta água, reaproveitar para realmente atingir o objetivo das hortaliças. E a questão da importância da água, porque o que é mito e o que é verdade? Não se pode ingerir água durante a alimentação. Se vamos ingerir uma hora antes, uma hora depois, o que é mito, o que é verdade? Porque todo mundo fala alguma coisa e a gente nunca sabe o que é verdade. Certo. Pois é, e a água acho que é o alimento, assim, o nutriente que a maioria das pessoas bebe muito pouco, né? Então consome muito pouco. Por exemplo, eu falo que o corpo é feito 70% de água e às vezes a gente, incrível que pareça, não bebe um copo de água. É frio, nós agora estamos numa época que veio, né, de inverno, não apetece, posso substituir pelo chimarrão, posso substituir por chá, né? Falei, mas gente, pelo menos é água, né? 2 copinhos de água é um hábito que tem que voltar a ser criado. O corpo precisa de um nutriente que vai direto para as células, né? Então a gente precisa dessa composição. Sobre água na alimentação, depende da pessoa. A gente também tem que verificar o que ela tem. Ela tem um problema de azia, refluxo, né, alguma queimação. Muitas vezes essa água vai atrapalhar a digestão. Então, às vezes a gente diz, consome um pouquinho depois da refeição ou antes, mas não junto. Porque o corpo está produzindo muito ácido para digerir o que vem. Tu bebe água líquido, lava esse estômago. Quando chega a comida, não tem tanto ácido, a digestão fica prejudicada. Mas não que engorda por tomar água. Mas não que aumenta. Tem pessoas que vai dizer assim, tem parentes que vão me dizer assim, Jo, jamais vou sentar na mesa sem um copo, eu preciso botar algo para empurrar. Às vezes por mastigar muito rápido, também tem isso, né? Mas assim, um copinho de água durante a refeição não tem problema algum, não vai engordar, não vai dar azia, né? Não vai dar um refluxo, nada. Pode tomar sem problema. O ruim também é que nós estamos falando em água, não refrigerantes e nem sucos, que entra um teor alcoólico, um teor, vamos dizer, de açúcar muito alto, né? Que daí esse é bom ser evitado. E essa questão da mastigação?
né? Porque aqui nós temos o hábito de estar assistindo televisão e almoçando e jantando no celular, agora está a onda do celular. Isso, na verdade, para dieta, isso é recomendável, deveríamos evitar essa questão, esse hábito de estar comendo, mas assistindo e não estamos nem saboreando nada. Exatamente, eu digo, o cérebro não consegue fazer, muitas vezes a gente acha que ele consegue fazer as coisas ao mesmo tempo, essa é uma que ele não consegue. Porque isso de pesquisas que já foram feitas, de entrevistar crianças sentadas na frente da televisão, com um pacote de bolacha, passa o filme, passa o desenho ou o videogame, elas comem e tu vai questioná-las. O quanto você comeu disso, ela vai dizer que nem lembra que comeu. Não sentiu gosto nenhum, não saboreou, não teve prazer nenhum. Engoliu aquilo automaticamente. E aí ela sai de lá dizendo que está com fome. Então, o corpo nem conseguiu ainda fazer a digestão, o cérebro nem foi avisado do que houve, né? Aí vem os hábitos errados, né? Então, assim, tá na mesa almoçando com o celular falando, tu tá ligada no que tu tá falando no telefone. Se tu comeu 3, 4, 5 colheres de arroz, tu não lembra. E aí a gente come tão rápido que termina e diz, mas eu só podia comer isso, né? Já terminou? Exato, já acabou, tem que me servir de novo. A Joana Butelli, essa dieta tem que trocar, é muito pouco. Exatamente, aí diz, parece que eu tô com fome, mas digo, tu prestou atenção? Você mastigou devagar, né? Não precisa que nem eu digo mastigar 40 vezes, mas pelo menos mastigar contando até 10 vai, que o início da digestão ocorre e começa na boca. Então, assim, começa mais devagar, presta atenção, muitas vezes teu prato vai sobrar comida. Né? E aí volta aquele hábito que a gente quer adquirir, do comer menos, o cuidado com o corpo e com a saúde. Então já começa também tudo no meio de pensar o que está fazendo na hora de comer. E a questão da alimentação é ter prazer também, né? Sentir o gosto. E a gente vai num restaurante, esses dias me chamou a atenção. Você está olhando assim, os jovens, principalmente, todos com o celular e se alimentando. Então a gente não viu o que eles estavam fazendo bem, se era usando o celular ou se era se alimentando. Se era a comida. E o lugar, o único órgão que a gente tem que sente sabor é a língua. E esse processo passa tão rápido que assim, a pessoa não mastigou, não saboreou, né? Não sentiu nem se estava de gosto, se estava estragado, se estava azedo, se estava doce, não sabe. Tinha gosto de quê? Não sei, acho que tá bom. Né? Então, a hora do prazer foi tão rápida que daí não consegue dizer assim, daí vem o hábito de comer mais, não sinto sabor. De engordar mais. E aí os problemas vêm surgindo conforme a roupa vai diminuindo, né? E nós falamos da água também, essa questão, o chimarrão, substitui a água, a gente tem muito aqui o hábito do chimarrão, né? Substitui a água ou tem que ter água e o chimarrão? Tem que ter os dois. Né? Falei, ninguém substitui a água. O que a gente entra com... A água é ruim, não tem gosto, não tem cor, não tem sabor, isso, né? Daí vem os truques que a gente usa. Põe uma gotinha de limão, pode ser água com gás, né? Mas tem que ter o hábito da água. Mas e o chimarrão, seja o chimarrão, um suco, né? Um chá, entraria como uma quantidade de líquidos ingerida. A gente muito escuta, tem que ingerir 2. Depende, pera lá, quem? Nós somos indivíduos diferentes. Claro. Se der 2 litros de água para mim, acho que o meu rim para. Né? Ele não é acostumado a tanto, assim como se eu te der 3, ainda pode faltar. Então, assim, não tem assim, tem que todo mundo beber 2 litros a partir de hoje, não. Temos que beber, eu falo, 2 copos de água, sim, e o resto acompanha o líquido da própria comida, da sopa. E essa água pode ser com gás? Pode, se a pessoa não tiver refluxo e azia também. Menos a gente fala, né, a individualidade de cada um, mas pode ter as bolinhas sem problema. E não da celulite. Isso é bom. E a questão das frutas, que a gente sabe que quando se fala com nutricionista, come fruta à vontade, mas tem frutas mais calóricas, outras menos. Quantas frutas pode se comer numa dieta? Quando comer? De noite tenho fome. Vai lá, pega uma fruta, mas é certo isso? Essa fruta é um problemaço, né? Que hoje também. Por ser saudável, todo mundo fala, mas eu comi 5 bergamotas porque eu estava com fome. Ela já não foi mais tão saudável. Aí também a gente tem que voltar a falar que a individualidade de cada um. Por exemplo, vamos pegar alguém que quer emagrecer, está com uma alimentação restrita, uma dieta em açúcares. A fruta é riquíssima em açúcar. Né? Ela tem a frutose que nasce com ela. Muitos dizem, mas eu não boto açúcar em cima. Mas ela já nasceu com isso. Né? Então, também tem que ver qual é o objetivo dessa pessoa, o que ela está querendo. Né? Se for para dietas de restrição, diabéticos, emagrecimento, a fruta atrapalha. Tem que comer sim na hora certa, mas não 4, 5 bergamotas, nem a qualquer hora do dia. Né? Tudo tem que ser dosado. Mas que a fruta, no mínimo, umas 3 ao dia, a gente fala que tem que ter,
Tem. E hoje não se achega muitas vezes nem a uma, né? Tá. E aquela que a gente tem que evitar. Tipo, eu falo em abacate, falo no abacaxi, não sei, tem umas que dizem, olha, abacate é muito calórico, né? Pega uma mão ao invés do abacate. Isso é verdade? Não, nenhuma tem que ser evitada. Eu sempre brinco que assim, a natureza e o homem são muito interligados. E nada eu acho que a natureza faria algo que nos, vamos dizer, nos fizesse mal. Aí a pessoa, onde mais me indigno, é dizer que não vai comer o abacate, rico em gorduras boas, né? Que ajudam na parte cardiovascular, ajudam em hormônios. Aí ela não come o abacate, ela come o quê? O bombom. Ah, mas o abacate é gorduroso. E o bombom não é? Né? O bombom foi feito na indústria. Gorduras são açúcares completamente diferentes do próprio abacate. Então, e a manga é super calórica. Gente, ela é rica em fibra. Proteção lá de câncer de colo de útero, ajuda no funcionamento intestinal. E ela vai fazer mal? Vai se comer 4 mangas. Né? Agora, uma ali depois do almoço, ou como o seu lanche, só tem a oferecer o melhor. Então, frutas sem colocar na dieta, mas também temos que dar a quantidade. Tudo com moderação. E a questão da melancia? Melancia é pura água, pode comer uma melancia inteira. Isso é mito ou é verdade? Essa também é uma bomba escondida, às vezes, para quem está querendo até mesmo emagrecer e o diabético que fuja dela. Por quê? Porque elas dizem nessa coisa que a água, volto a falar que é uma água açucarada. Né? Então, minha janta foi só a melancia. Não! Come um ovo, come um sanduíche, mas não aquela água açucarada. Então, o corpo absorve esse açúcar rapidamente, transformando muito em gordura, né? Se a pessoa não foi gastar. Então, esse é um cuidado que temos que ter, assim, todo dia. O que eu estou fazendo? O que é isso que eu estou comendo? O que eu vou fazer com essa energia que eu comi? Comi uma fatia grande de melancia, eu vou gastar esse açúcar aonde? Não vou para a cama. Então não seria melhor optar por alguma outra coisa, uma proteína mais leve, mais magrinha, um pão integral? Né? Então, assim, de acordo com o que tu busca, objetivos que quer, né? Tudo tem uma orientação. E a questão assim, até qual horário que se pode comer? À noite, porque à noite é o maior problema, eu sinto fome à noite, né? Qual é o momento que tem que parar de comer? Esse sentir fome à noite, eu brinco que tem a hora do desespero a partir das 6, né? Aí também, se a pessoa vem muitas vezes regrada, já fazendo as refeições corretas, nos horários corretos, é a hora da janta. Quem pode, antes de ir para uma faculdade, antes de fazer um exercício, que todo mundo está saindo do trabalho, tem que fazer uma refeição nessa hora. Se puder jantar mais cedo, melhor, porque senão a gente diz, vai comer às 9 e vai para onde? Para a cama. Tudo vira depósito. Né? Aí voltamos lá à individualidade das pessoas. O que a gente está querendo? Eu tenho um diabético, ele tem cuidado com a insulina, eu preciso dar um lanche para ele às 9. Não, Jô, eu estou querendo emagrecer. Sabe? Então vamos jantar o mais cedo possível, fazendo um lanchinho levezinho depois, se precisar. E esse lanchinho levezinho seria o quê? Podia ser uma fonte de iogurte, pode ser uma xícara de leite em dias frios com café, um leitinho com cacau sem mastigação, pelo jeito. A princípio, sem mastigação, porque tudo que a gente for mastigar é mais calórico. Né? Mas também não vale tomar um danoninho, né? Não vale tomar uns iogurtes, vamos dizer assim, mega calóricos, esses tipo... Como é que eu vou falar? Esses mais achocolatados também não. Né? Mas era líquido, tu falou que podia, né? Eu falei, não, o que nós vamos fazer com excesso de energia? Né? Uma frutinha esmagadinha, às vezes com uma aveia, né? Então, tudo de acordo com o que a pessoa busca, por ser saudável, tiver alguma doença, né? A dieta tem que seguir o hábito dela. Bem, vamos chamar nossos comerciais e não saiam porque o assunto está muito interessante, o verão está aí, as dicas da Joana Butelli está assim, bem interessante, principalmente para as mulheres que se preocupam mais, né, com a beleza. No próximo bloco nós vamos falar sobre a questão das doenças que nós mesmos provocamos em função da má alimentação. Nos aguarde. Assim como toda mulher, minha vida tem muitos papéis. E para me sair bem em cada um deles, conforto é fundamental. Em tudo que eu faço, naqueles momentos em que tudo precisa dar certo, no trabalho ou fora dele, eu não abro mão do meu bem-estar. Afinal, o conforto deve estar sempre no papel principal. Comfort Flex. Muitos papéis, o mesmo conforto. TV Serra Mar, unindo cada vez mais a Serra e o Litoral. Então, Joana, aquelas dietas milagrosas para o verão agora,
quais que nós devemos evitar, não entrar naquela onda, porque tem muitas dietas agora pra gente emagrecer muito rápido e ficar assim, ó, no ponto pro verão. Como dizem, secada, né? Seca, isso, barriga, como seca. fazer isso? Eu ia adorar esse milagre, né? Se algum dia alguém souber, por favor, me ligue, que eu quero ela também. Esse agora é um cuidado bem grande que a gente tem que ter, né? Com meios virtuais, os modos de Instagram, contato entre amigos, né? Isso tem muito, sim. Né? Então, cuidem que não existe milagre, não tem remédio que vai ajudar. Pode até por um período de 2, 3 meses, alguma coisa, emagreci tomando aquilo, 15 quilos. Olha, escreve comigo, março tu aumentou 17. Né? Então fujam disso. Falei assim, a criação de hábitos é difícil, é complicada pelo tempo que a gente já está errado, mas é o que funciona. Né? Então tá, mas e o que eu faço? O verão tá chegando, eu tô inchada, eu preciso emagrecer um pouco, né? E o exercício? Né? Então a gente já falou aqui o programa inteiro sobre o como comer, o como se alimentar, o como absorver melhor os nutrientes, né? A gente fez como gastar todas essas energias. Exato. E vamos correr, né? Quem tá aí do lado da praia vai correr na praia, quem tá saindo do trabalho vai vir horário de verão, vai auxiliar um monte, né? Quem tem uma corda em casa, vai pular corda, é barato. O Parque dos Pinheiros, né? Excelente aqui em Farroupilha tem N lugares, nós não vivemos numa cidade rica em morros, que dizem que não dá. Então assim, ó, começa a se mexer, é uma matemática. Comia mais, gasta mais, né? Ou come menos. Como ninguém quer comer menos, então gaste mais, né? E isso chega no verão, assim, ó, vou falar que pode não ser teu resultado, mas que agora em 3 meses, comendo um pouco mais equilibrado, prestando atenção no rótulo, né? Que a gente citou antes, prestando atenção no que está comendo, botando um exercício, eu garanto que o resultado vai ser satisfatório no fim do ano. Vão ficar bem bonitas pro verão, né, doutora? E essa questão das doenças que a gente anunciou, tem algumas doenças prováveis que vêm da má alimentação, né? Quais são as que mais tem, assim, os usuais, assim, as doenças mais prováveis? Isso também está vindo, muitas essas doenças mais comuns, elas estão surgindo também devido a esses hábitos errados, né? Como nós estávamos aqui falando sozinhas anteriormente, né? Hoje o nosso hábito está muito corrido, né? As pessoas estão muito ansiosas, tem muita coisa para fazer num curto período de tempo, né? Então a gente come sem pensar o que está comendo, sem ver o nutriente, sem ter horário, sem ter qualidade. Né? Aí o que começa a se tornar? Uma dieta que vem rica em açúcares e gorduras, muito sal, né? E a gente não está fazendo exercício porque não tem tempo. Né? Então o que vai começar a surgir? A pressão alta. Né? Uma glicose começa a descompensar, cuidando para não ter geneticamente alguém com diabetes, que nós vamos ter também. Né? O colesterol dá uma subida, o triglicerídeo vai para as alturas, né? Que é a reserva dessa gordura que a gente comeu. Então aí começa a desencadear, eu digo, um dominó. Né? Uma pressão que altera, um diabetes que surge, um colesterol que subiu, né? Aí começa a ir para o médico aquela farmácia em casa, né? E olha o que a gente podia ter feito lá na base, né? Prestar atenção no que come, mastigar devagar, pensa assim, mas eu tenho que trabalhar, mas eu também tenho que comer. Né? Você está trabalhando ainda porque está vivo, quando morrer também não vai. Então coma para alimentar esse corpo, dá energia para ele, exato, pense no que está comendo, né? Mastigue devagar, beba água, né? Que isso só temos a colher lá na frente, né? Sem doenças. E a questão que a gente ouve popularmente, aí a gente morre pela boca, isso é verdade, então, né? Tem que cuidar. Você é o que você come, né? Tem que cuidar, cuida. Eu já gosto daquela frase que fala, viva em dieta, viva melhor. Né? E todo mundo diz, mas então é pra vida inteira isso tudo? Isso é um hábito. Né? Você não tem hábito de escovar os dentes todos os dias antes de dormir, senão vai dar uma cárie, isso vai dar um problema. Você tem que ter o hábito de comer saudavelmente todo dia. E ou aquela exercícios pergunta, também. Por que você come? Né? Comer é repor nutrientes e energia que o corpo gastou. Né? Então não é para comer porque está estressado, eu briguei com o marido, estou com um problema e vai para a comida. A gente brinca que vai para o psicólogo. Né? A comida não tinha nada a ver com isso, vai criar 2 problemas. Né? Então tudo só é pensar o que está fazendo, né? Pense primeiro em você, eu tenho que lanchar primeiro, depois eu vou lá. Tem exceções, está numa reunião, não vai falar com licença, eu vou lá porque eu preciso comer agora. Claro. Não, isso é uma exceção, né? Que as pessoas muitas vezes caem nisso. Mas regrando o dia a dia, né? Os resultados são ótimos. Bem, nós temos só que agradecer a nutricionista Joana Butelli por ter disponibilizado esse tempo para nos informar no programa Momento de Informar. Acho que as dicas foram excelentes. Tem tudo para nós agora ter essa reeducação alimentar com essas dicas. E caso tenha alguma dúvida, poderá entrar em contato diretamente com a Joana Butelli, que depois nós vamos deixar o telefone então no vídeo para que
quem tiver interesse, procure que vai ter mais esclarecimentos e mais orientações. E se você quiser interagir com o programa, pode mandar o seu e-mail para o Momento de Informar TV, gmail.com, ou pelo fone 3042 2393, que é o fone da TV Serra Mar. Muito obrigado, Joana. Foi um prazer. Eu acho que a gente conseguiu realmente informar os nossos ouvintes. Eu que agradeço, né? Espero sempre quando a gente pode contribuir um pouquinho, aquela informaçãozinha lá pro telespectador lá longe, né? Já ganhamos até o dia, quem sabe o ano pro verão. Com certeza. Né? Muito obrigada. Então, até a próxima semana. E não esqueçam que nós temos, então, sexta, sábado e domingo para vocês assistirem o nosso Momento de Informar. Até a próxima semana.